Sung Jin correu para ela. Ela começou a murmurar algo quando ela o notou. Mas ele imediatamente gritou. Grito de Shangban. Então por trás dele. Venha lutar comigo até a morte. Um grito ensurdecedor encheu o ar. Foi só por um momento. Mas ela fez uma pausa durante o seu encantamento. Sung Jin usou essa chance para chegar dentro da gama de corpo a corpo dela. Quando ele se preparou para atacá-la com artêmio e lua espectral, ela tirou um bastão curto. O bastão era tão longo quanto o antebraço de Sung Jin. Mas uma vez que agarrou o centro do bastão, Shin, o bastão curto tornou-se um bastão fino. Ter retirado seu bastão só poderia significar que ela decidiu enfrentar Sung Jin com ataques físicos. Isso significava que o grito de Shangban foi efetivo. Tudo depende da esgrima agora. Sung Jin pensou para si mesmo enquanto balançava as duas espadas, com artêmio da esquerda e lua espectral da direita. Um ataque difícil para uma pessoa normal parar. Mas ela saltou um pouco enquanto ela girava o corpo do bastão. Clang Xing. Ela conseguiu desviar as duas espadas. E, seja de qual for o material que o bastão invocado que ela segurava era feito, resistiu à lâmina da lua espectral, que poderia até cortar a obsidiana. Sem um arranhão. Em uma fração de segundos. Sung Jin ficou paralisado depois dela ter desviado as duas espadas. Ela corrigiu sua postura e atacou com seu bastão. Uma tremenda velocidade. Ela tinha apontado para seu coração. Mas Sung Jin se esquivou para a direita. Para fora do caminho do dano. Mas seu bastão parou no ar e reajustou seu curso para o lado esquerdo. Era como se ela estivesse tentando fazê-lo se mover. Mas Sung Jin conseguiu mudar sua direção no último segundo e esquivá-la. Provavelmente foi graças ao rápido, terceira do romance dos Três Reinos. Eu sou um pouco mais rápido. Confiante. Sung Jin olhou para Dragão para combater o ataque. Mas o bastão que deveria estar junto a ele estava longe de ser visto. O bastão já estava levantado acima de sua cabeça. Sentindo um medo instintivo, Sung Jin imediatamente segurou suas duas espadas acima de sua cabeça. Clang! Logo o bastão dela veio de cima e colidiu com a lua espectral e artêmio. Se ele tivesse sido um pouco mais lento, seu bastão teria tomado o lugar de seu crânio. Sung Jin sentiu um arrepio rastejar por sua espinha. Por outro lado, oh! Você pode bloquear isso? Ela disse a Sung Jin. Foi quando ele percebeu. Aqueles ataques anteriores. Ela estava pegando leve comigo. Os dois primeiros ataques contra ele foram feitos devagar de propósito. Ela usou o ataque lento da esquerda e direita para limitar o seu alcance de movimento e tinha planejado pousar um golpe rápido contra sua cabeça pelo meio. Ela ainda estava lutando com ele. Ela levantou o bastão ligeiramente e bateu de volta. Apesar de ser um movimento de curta distância, continha uma enorme quantidade de energia. E isso é depois que sua força física tornou-se enfraquecida na forma humana. Sung Jin olhou para Yanura com o canto dos seus olhos. Ele queria testar sua força primeiro. Mas já viu o suficiente em apenas 3 golpes. Sung Jin empurrou com cada grama de sua força para derrubar seu bastão e tirar sua arma. Mas depois que ele recuou, Clang!
Artêmio quebrou ao meio. L aviso. Arma destruída. U. Graus. Essa foi a primeira vez que ele viu uma arma lendária ser destruída. Por sorte. Os equipamentos quebrados foram corrigidos automaticamente quando os caçadores foram enviados de volta ao mercado negro. Então Sung Jin rapidamente tirou a sangue vingado. E usando a mesma mão, ele pegou Yanura e disse: "Vamos matar Yanura. Logo. Mate. Mate." Ele respondeu em um ritmo muito mais rápido do que jamais esteve. O ser inteiro de Sung Jin começou a ficar vermelho. A mãe de Shao Gao, Ariane, imediatamente segurou seu bastão corretamente quando viu isso. Ela deve ter percebido que a aura vermelha significava: mate. 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 Ouvindo seus sussurros, Sung Jin avançou para ela como uma bala. Esse foi o estado mais rápido possível de Sung Jin, aumentado ainda mais pelo romance dos Três Reinos. Sung Jin balançou a lâmina mais rapidamente do que seus próprios olhos podiam ver. Ela empunhou seu bastão com movimentos graciosos para bloquear os ataques de Sung Jin. Sung Jin atacou como se estivesse enlouquecendo. O ar estava cheio de nada além de ataques contínuos de espadas no bastão. Ela estava ocupada se defendendo dos seus ataques. Mate. 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 Sung Jin estava em um estado onde ele não conseguia pensar adequadamente devido aos gritos enlouquecidos de Yanura. Mas ele ainda pensava por si mesmo: um desses deve acertar. Mas não importa quanto tempo passou, ela não permitiu que as duas espadas de Sung Jin chegassem perto da manga de sua camisa. Se aqueles que estão sob o estado fanático são incapazes de matar seus oponentes, eles acabarão sendo mortos em vez disso. Mais importante ainda, a sessão do romance dos Três Reinos terminaria mais cedo do que o fanático de Yanura. Uma vez que a sessão de Zenfei terminasse, sua velocidade cairia. Ao mesmo tempo, ela recuperaria a capacidade de lançar feitiços novamente. Então Sung Jin estaria tão bem quanto um morto. Sung Jin apertou cada gota de força em seu corpo para tentar avançar cada vez mais. Graças a Cameron, que permitiu a Sung Jin balançar as espadas independentemente uma da outra. Ele usou cada vez mais padrões de ataque intrincados. Mas incrivelmente, ela girou seu bastão com movimentos elegantes, bloqueando seus ataques irregulares. Ela não sorria mais, indicando que ela estava sendo empurrada para seus limites. Mas ela ainda conseguiu aguentar. 10 segundos até o final da sessão. 10. A operadora iniciou uma contagem regressiva. Ele só tinha 10 segundos restantes. Mas foi quando o Besgoro gritou: Sung Jin, use frenesi. Frenesi. Uma habilidade ativa que aumenta a velocidade em 10% por cada golpe atingido. Mas não teve sentido usar isso se ele não conseguisse alcançar seu inimigo. Qual era o objetivo? Na primeira vez que ele a tocasse, ele ganharia. Não era bom usar frenesi.
Sung Jin continuou a balançar a espada ao ignorar o conselho de Besgoro. Mas... L. 8. O tempo continuou a passar. Mas... Depois... Besgoro disse mais uma coisa. Ative frenesi e se corte. Sung Jin, apesar do fanático, o ouviu. O que? Ele tinha dúvidas. Mas... 6. Não houve tempo de hesitação. Ele morreria em 6 segundos. Frenesi. 5. 4. Sung Jin ativou o frenesi e virou a espada e cortou o seu lado. Ele cortou 2 vezes usando as 2 espadas. 4 golpes em 1 segundo. Ugh! Isso machucava. Não havia tempo para se cortar cuidadosamente com suas espadas. 3. Ariane fez uma pausa e olhou para Sung Jin. O que? Desistindo? Ela pensou que talvez Sung Jin tivesse caído em desespero e tentasse suicídio. E a deixou muito desapontada. O brinquedo quebrou. Ela pensou. E criou uma abertura contra ela. Sung Jin a atacou com as espadas molhadas em seu próprio sangue. Com uma velocidade incomparável a antes. 2. 1. 0. Nos últimos 3 segundos restantes, Sung Jin lançou dezenas de ataques. E depois, sessão terminou. Finalmente. O efeito do romance dos 3 reinos chegou ao fim. E assim que chegou ao fim, Ariane, que estava bloqueando os ataques de Sung Jin, de repente disse: Pare! Sung Jin, que estava balançando sua espada com a intenção de matar, de repente congelou no lugar. Ele não podia se mover. Essa é a voz do dragão? Não requer encantamento. Suas palavras simplesmente foram obedecidas. Uma habilidade alcançando o domínio de divindade. Não importava como Sung Jin olhava para ela. Ela estava pegando leve. Uma vez que seu mestre estava em perigo. Soldamir, que foi reduzido a assistir à luta enquanto suava, já que sua magia também estava selada, rapidamente voou e tentou proteger seu mestre. Onda sônica. Mas... Você pare também. Soldamir também foi detido por seu comando. Ela se dirigiu a eles enquanto ambos estavam presos no lugar. Ah! Você foi incrível. Mesmo. Sung Jin examinou sua roupa com capuz enquanto ele estava preso. Ele estava procurando por qualquer rasgo, já que o capuz tinha sido o principal alvo de sua corrida final. Mas nenhum fio foi danificado em suas roupas. Acabou. Mas a operadora deu uma mensagem de congratulação. Parabéns. Boss oculto. Inteligência artificial aposta com a mãe de Shao Gao. Ariane foi ganha. Sung Jin ficou chocado. Mas ela não parece ferida em qualquer lugar. Logo depois da bochecha esquerda, uma linha de sangue apareceu. Um de seus golpes havia pousado. Ariane usou um dedo para limpar a bochecha. O corte desapareceu sem deixar rastro. Ariane lambeu o dedo. Então, com um olhar complicado, ela disse a Sung Jin: Aya. Foi divertido depois de tudo. Mas não pensei que você pudesse me machucar. Eu iria matá-lo depois de ter o máximo de diversão. Ao vê-la dizer isso,
Sung Jin não pôde deixar de sentir que ela podia ter um coração cruel semelhante ao do seu filho. Mas uma promessa é uma promessa. Ela relaxou suas expressões e disse: Mova-se. Você fez bem. Sung Jin conseguiu se mover de novo. Mate, mate, mate. Yanura ainda estava gritando apesar de lutar ter acabado. Mas ela disse: Ah! Acalme-se primeiro. E imediatamente a voz foi cortada. Sung Jin voltou ao normal. E pouco depois, fadiga extrema o atingiu. Foi por apenas alguns segundos. Mas ele lutou em seu limite físico. Sung Jin cravou sangue vingado e luz espectral no chão como suporte para se apoiar nelas. Ela então falou com ele. Que extraordinário! Mesmo se você tivesse sido ajudado com isso e aquilo. O fato de que um humano pode conseguir isso foi incrível. Ela realmente o felicitava do fundo do seu coração. Agora que a luta acabou, seria do seu melhor interesse fazer amizade com ela. Sung Jin disse para ela: Aprendi muito com você. A velocidade é uma coisa. Nunca vi alguém tão habilidosa com um bastão. Ela respondeu sem qualquer expressão no rosto. Bem, eu vivi mais de 100 vezes mais do que você. Mas você era diferente. Era inacreditável. Sung Jin inclinou-se para o seu elogio. E respondeu: Você disse anteriormente que estávamos em um destino lamentável. Eu não sei o quanto você sabe sobre nossa circunstância. Mas eu quero acabar com isso. Esse é nosso destino. E eu quero parar de lutar. Por favor, me ajude. Ela sorriu com as palavras de Sung Jin e disse: Tais velhas frases clichês. O herói é vitorioso. E o dragão o recompensa com tesouros. Sung Jin ficou nervoso com suas palavras. Mas ela logo acrescentou: Mas, bem, o boss oculto perdeu. Eu vou ter que dar uma recompensa. Algo realmente bom. Certo? Sung Jin não podia deixar de assentir. Ariane levantou as mãos e disse: Invocar. E na palma da mão surgiu um pequeno anel. Ela o entregou a Sung Jin. Sung Jin examinou o anel estranho. O anel era transparente. E um misterioso material azul flutuava dentro. O material se moveu imprevisivelmente. Às vezes, agrupava-se, separava-se ou fluía como água. Enquanto Sung Jin estava olhando o material, Ariane disse: É um item que contém o poder do mago mais forte da história humana. Anatol do Céu Azul. Sung Jin inclinou a cabeça quando ouviu isso. Ele já ouviu o nome Mago do Céu Azul antes. Mas Soldamir ao lado dele respondeu: Meu Deus! Esse objeto contém o poder desse mago? Sung Jin olhou para ele. Agora que ele pensou nisso. Soldamir mencionou isso antes. Existem vários feiticeiros famosos na história. Mas entre eles, Mago das Chamas Negras, Mago da Luz Roxa e Mago do Céu Azul são os mais famosos. Como eu sou um mago azul também, eu respeitei e estudei mais o Mago do Céu Azul. Anatol. Sung Jin segurou o anel acima de sua cabeça. Mas em vez de uma tela de informações,
Ele ouviu a operadora dizer: item não reclamado. Sung Jin franziu a testa. Mesmo que ele encontrasse alguma coisa em uma RAID, se a operadora não lhe concedesse oficialmente o item, ele não poderia verificar nenhuma informação nem usá-lo. Qual é o tipo de item que é? Ele pensou quando Ariane pediu a ele: coloque-o. Sung Jin respondeu a ela: mas eu não posso equipar nem usá-lo agora. O que você quer dizer? Sung Jin bateu em seu cubo e disse: sem a permissão do cubo. Mesmo que eu tenha um item como esse, não consigo usá-lo. Provavelmente, uma vez que a raid acabar, receberei o item como parte do processo de recompensas normalmente. E uma vez que me foi oficialmente dado, provavelmente vou poder usá-lo. Realmente? Ariane caminhou até ele e pegou o cubo do ar. Foi a segunda vez que viu isso acontecer. Mas ainda era surpreendente. Ela poderia pegar o cubo dos outros. Ariane disse enquanto examinava o cubo: isso realmente parece um item relacionado a... Sung Jin abriu os olhos. Você sabe quem o fez? Sung Jin nunca imaginou que o cubo escondia pistas sobre seu criador. Ele imediatamente perguntou isso. Quero dizer, você conhece alguém que fez a operadora? Ariane olhou para Sung Jin enquanto respondia: eu não sei com certeza. Mas um item tem um criador de algum tipo. Certo? A operadora foi uma ferramenta para progredir no sistema de RAIDs. Se houvesse um fabricante do sistema, então significava que ele era o arquiteto que planejou tudo. Apenas quem? Não posso lhe contar mais do que isso. Mãe me avisou para não me envolver com isso. Mãe? Ao ver sua surpresa, ela respondeu de maneira sério? O certo? Ela estava certa. Sung Jin foi abandonado e órfão quando criança. Mas alguém deve ter dado a luz a ele. O que o surpreendeu foi o fato de que ela também tinha uma mãe que estava cuidando dela. Ariane era muito forte por conta própria. Ele nem conseguiu imaginar quão poderosa ela deveria ser. Sung Jin disse para ela: você não poderia me dar a menor dica sobre isso? Quem planejou e executou esse sistema de raids? Ariane olhou para o lado por um momento antes de responder. Não é exatamente correto dizer que as raids foram planejadas e executadas completamente. Como dizer isso? Mas como as raids estão sendo observadas e gravadas, já que há significado em fazer isso. Ela disse algo que ele não conseguia entender. Sung Jin pensou em usar o olho de Jeremias para descobrir mais. Se ele pudesse ler seus pensamentos superficiais, se fosse possível, ele poderia descobrir algo mais profundo. Mas, infelizmente, estava em recarregamento. Bem, se é apenas dica. Ela levantou as mãos uma vez mais. Invocar. Ela invocou uma caneta. Ela entregou a Sung Jin e disse: tente usar isso. No entanto, não sei se isso vai dar uma dica. Sung Jin aceitou a caneta. A caneta parecia muito comum. Seu exterior parecia que poderia ser encontrado em qualquer loja de estacionamento normal.
Quando Sung Jin estava ocupado olhando para a caneta, Ariane de repente disse sua despedida. Foi divertido. Humano. Espero que meus presentes o ajudem a escapar do seu destino lamentável. Sung Jin olhou para ela. Ele tinha tantas perguntas para ela. Mas não parecia que ela lhe diria mais do que o que ela já disse. Muito obrigado. Sung Jin baixou a cabeça para expressar sua gratidão. Então vou me despedir. Quando ele olhou para trás, ela já havia desaparecido. A única coisa restante era o anel e a caneta que ela deixou para trás. Embora não tenha sido oficialmente concedido a ele, ainda era algo que ele ganhou. Sung Jin estava prestes a colocar os itens no bolso. Mas ele notou um olhar penetrante. Soldamir estava inclinando a cabeça para ver o item nas mãos de Sung Jin. Sung Jin entregou o anel para ele. Soldamir ficou surpreso com o oferecimento dele. E cuidadosamente recebeu o anel com as duas mãos. Oh! Esse é o... Sung Jin ainda não tinha certeza. Mas aparentemente era um item incrível. Sung Jin perguntou a ele. Então o que é? Eu não sei. Só. Há uma incrível quantidade de mana contida dentro. Sung Jin pegou o anel de volta. O material interno ainda estava se movendo estranhamente. Se eu quiser descobrir o que está nele, preciso chegar rapidamente à distribuição. Tudo o que ele tinha que fazer era usar a mármore do buscador de trolls. Mas ele ainda não podia usá-la aqui. Se ele fosse usá-la aqui, ele poderia ter que gastar bastante esforço e tempo para chegar onde os trolls poderiam estar. A transferência dimensional foi melhor usada onde o boss estava localizado. Sung Jin voltou para a cascata de lava e disse: Soldamir, me faça voar. Poder para desafiar a gravidade. Levitação. Sung Jin deixou a caverna do tesouro com Soldamir. Uma vez que estavam fora da caverna espaçosa, ele podia ver os caçadores longe. Os caçadores ficaram chocados ao ver Sung Jin novamente. Vivo. Você conseguiu? Sung Jin moveu-se entre eles e disse. Não é óbvio. Oi. Incrível. Mas ele não teve tempo de ficar ouvindo seus elogios. Sung Jin disse para eles. Eu vou sair daqui. O resto de vocês trabalhem. Ele estava prestes a terminar suas palavras quando notou o frade. Um troll em potencial. Originalmente, ele estava planejando enganá-lo com vamos trollar juntos. E matá-lo depois. Mas demoraria muito. Sung Jin apenas disse aos caçadores. Trabalhem juntos e caçem o resto dos monstros. O que? Você está indo? Vários caçadores perguntaram. Mas ele não teve tempo de responder suas perguntas. Sung Jin apertou as mãos e disse bem. Eu não posso explicar tudo. Exceto o Senhor Imortal e o Senhor Frade. Podem vir aqui realmente rápido? Sung Jin o chamou. Os caçadores estavam curiosos sobre o que Sung Jin estava preparando. Mas eles não se atreveram a interromper o que estava fazendo. Eles já estavam vendo o mestre caçador K como um monstro mais forte do que um dragão.
O imortal e o frade se apresentaram conforme instruído. Sung Jin ficou de frente para eles e disse: Para o senhor imortal, por favor, reúna os outros caçadores e cace o resto dos monstros. Se você utilizar sua liderança, você poderá lidar com vocês 9. O imortal tinha sido cooperativo com Sung Jin do começo ao fim. Sim. Mestre caçador. Tudo bem. Volte por agora. Sung Jin enviou o imortal de volta ao grupo e ficou sozinho com o frade. O frade não podia saber o que Sung Jin queria dizer. Ele provavelmente pensou que Sung Jin só queria dizer: desde que você é um curandeiro, cuide dos outros. Como Sung Jin tinha feito com o imortal. Mas Sung Jin disse de repente: eu sei o que você está planejando. Desculpe. Ignorando a surpresa do frade, Sung Jin continuou a falar: eu não sei se você vai fazer isso no futuro ou não. Mas eu vou lhe dar apenas um aviso. Se você fizer isso no futuro, irei atrás de você para matá-lo. Sung Jin evitou usar essa palavra. Mas suas palavras fizeram com que o frade congelasse. Sung Jin tinha lido corretamente sua mente. Você entendeu? Certo? Sung Jin bateu em seu ombro 2 vezes e caminhou até os outros. Então espero que nos vejamos novamente. Amigos. Sung Jin deixou para trás os caçadores e voltou para a caverna com o cadáver de Shao Gao. Depois de tirar a mármore do buscador de trolls, ele disse: perseguição da justiça. O pilar de luz brilhante desceu sobre Sung Jin de cima. Transferência dimensional solicitada. A distribuição começou. Monstros mortos. Cão do inferno. 48. Golem de magma. 4. Demi-humano dragão vermelho. 2. Total de 32.000 pontos. Boss morto. Dragão vermelho Shao Gao. 2.000 pontos. Boss oculto. Mãe de Shao Gao Ariane. 2.000 pontos. E contagem do pontos final. 36.000 distribuindo pontos. Sua contribuição é de 58%. 20.880 pontos de atributos. 20.880 moedas negras recompensadas. Bônus de conclusão da raid 3.000 pontos de atributos e 3.000 moedas negras recompensadas. O efeito do item adicional de 10% ganhos foi ativado. Distribuídos 23.880 pontos de atributos e 26.268 moedas negras. Porque era uma raid de 10 membros. Apesar de sua porcentagem ser a pior que ele já viu. A recompensa foi várias vezes maior que em outras raids. E agora vamos distribuir os itens. Sung Jin esperava solenemente os itens aparecer. Hedron, armadura de escamas de dragão vermelho. Aió, anel do grande sábio. Imu, caneta da resposta. Imerca, polpa da evolução. Pedra de aprimoramento. 3. Um número incrível de itens surgiram. Não só ele foi recompensado com os itens que Ariane havia dado, mas também recebeu armadura de escamas, polpa da evolução e 3 pedras de aprimoramento. Parabéns! Item lendário Hedron. Tudo que ele recebeu foi de classe lendária. Sung Jin guardou tudo.
exceto para a armadura de escamas, o anel e a caneta. Enquanto isso, a operadora concedeu-lhe um título. Por último, mas não menos importante, você receberá títulos que ganhou nessa raid. E matador de dragões, atacar um dragão causa 4 vezes o dano normal. Oh! Matador de dragões era um nome atraente. E a passiva causa 4 vezes o dano normal. Embora não fosse imediatamente útil. Se ele tivesse que lutar contra um dragão, seria ainda mais útil do que o título de mestre caçador. Desde que eu tenho estrela inominável, pode haver um dia que eu poderia usá-lo. Sung Jin decidiu mantê-lo em mente. A distribuição terminou. O pedido de transferência dimensional foi concedido. Você será teletransportado em 10 segundos. 10. 9. Sung Jin disse a Soldamir. Soldamir. Vamos nos encontrar na pousada. Sim, mestre. Soldamir ofereceu sua despedida. E logo depois, Sung Jin foi teletransportado para a nova dimensão. Sung Jin deu uma olhada. O cadáver de Xiao Gao era visível do outro lado, com a língua suspensa. Deve ter sido um grupo relativamente bem-sucedido. Sung Jin matou Xiao Gao e até mesmo cuidou do boss oculto. Mas não havia passado muito tempo. O fato de Xiao Gao ter sido morto tão rapidamente significou que esse grupo estava cheio de membros fortes. Eu não acho que eles podem ter chegado longe. Sung Jin decidiu correr em direção à caverna onde a peça oculta estava localizada. Se houvesse alguns trolls, eles teriam ido naquela direção. Mas, mesmo quando correu, ele verificou os itens que obteve da raid levantando-os acima de sua cabeça. Normalmente, ele teria examinado lentamente depois de matar os trolls. Mas dessa vez ele não conseguiu se segurar por curiosidade. Apenas o que eles fazem? O primeiro que Sung Jin segurou foi a armadura de escamas de dragão vermelho. Parecia que era um item feito das escamas de Xiao Gao a julgar pelo tamanho e cor do mesmo. Sung Jin segurou-o no ar enquanto corria. A tela de informações da operadora logo apareceu. Hedron, armadura de escamas de dragão vermelho. Peitoral, lendário. Proteção 43%. Habilidade passiva. Escamas de dragão, vermelho. Reduz o dano de fogo em 20%. Fúria de dragão. Cada golpe recebido aumenta a carga de fúria de dragão por 1. Máximo de 25 cargas. Habilidade ativa. Sopro do dragão, vermelho. Consome todas as cargas de fúria de dragão para disparar um sopro do dragão. Armadura criada a partir das escamas de Xiao Gao. Embora a escala seja muito menor, pode recriar o sopro de dragão. A tela de informações balançou para cima e para baixo enquanto ele corria. Mas ele podia entender seus principais recursos. Oh! Sung Jin imediatamente. Equipar. Já foram 10 capítulos. Mas ele não tinha uma única armadura no peito. E agora ele obteve um item de classe lendária. Agora posso usar Sopro do Dragão. Mas como isso funciona? Ele não conhecia seus efeitos. Mas ele acabaria por saber o que poderia fazer. Próximo foi o anel mais importante. Dragão Vermelho Ariane disse que isso pode mudar seu destino e Soldamir ficou profundamente impressionado com o anel que ele segurou. Aí ó,
Anel do Grande Sábio. Anel, lendário único. Habilidade passiva. Grande Sábio, azul. Permite o lançamento de todos os feitiços de magia. Azul. Habilidade ativa. Aprimoramento mágico, V. Aumente o poder mágico em 5 vezes por 30 segundos. Usável uma vez por dia. Anel que contém o poder de Anatol. Ele criou itens como esse anel desde uma idade muito jovem. A característica mais facilmente perceptível foi o fato de que era um item único de classe lendária. Um item que apenas uma pessoa em todo o mundo estava autorizada a usar. Visto como um mago veterano como Soldamir aceitou-o com ambas as mãos com respeito foi a prova de quão precioso era. O preço seria indescritível. Sung Jin continuou a ler a tela de informações. Havia 2 detalhes muito atraentes. Permite o lançamento de todos os feitiços de magia azul. E aumenta o poder mágico em 5 vezes por 30 segundos. Asterisco esses 2. Se esses 2 podem ser combinados. Sung Jin lembrou quando visitou as lojas de feitiços dos demi-humanos dragão. Então, ele poderia pensar em alguns cenários interessantes. Não muito longe. Ligação de gelo. Congelamento. Ele podia ouvir alguém lançando um feitiço. Sung Jin rapidamente. Equipar. Colocou o anel em um dos seus dedos e colocou a caneta no bolso. Ele correu para a fonte da voz. Agora que ele pensou nisso. Ele ainda tinha o título de mestre caçador sobre sua cabeça. Sung Jin tirou a estrela inominável. Ele mudou seu título para lutar contra Ariane. Aproximadamente 10 minutos deveriam ter passado até agora. Ele então disse: renomear. Para usar o item para mudar seu título para mediador e foi para a luta. Vontade de ferro. Tanaba ficou feliz até um momento atrás. Na primeira raid de 10 membros. Ele estava nervoso diante do gigantesco dragão. Mas graças a seus poderosos aliados, ele conseguiu sobreviver depois de matar a besta. Claro. Ele tinha sido arranhado no peito e recebeu uma grave queimadura na cabeça devido ao ataque de sopro. Mas depois de dezenas de minutos de intenso combate, a batalha terminou sem vidas perdidas. Obrigado, Buda. Ele juntou as mãos e rezou. Então ele se aproximou do combatente mais habilidoso do grupo, o Deus dos Arcos, para agradecer. Obrigado, Deus dos Arcos. Se não fosse por você, eu teria morrido. O Deus dos Arcos era um asiático completo, rápido e ágil. E era incrivelmente preciso com o arco. Ele tinha cegado o dragão com suas flechas. Ele também usou alguma mágica estranha para evitar que os reforços do dragão, cães do inferno e demi-humanos dragão, se juntassem à luta. Se não fosse por ele, 1 ou 2 caçadores morreriam. Apesar da expressão de gratidão de Tanaba, ele permaneceu humilde. Não é grande coisa. Foi tudo graças a você. Vontade de ferro. Por fazer um bom trabalho. Ele respondeu. Humildade apesar da força. Comportamento educado apesar da aparência áspera, nariz grande e barba grossa. Tanaba pensou muito dele. Espero que possamos nos encontrar de novo. A raid continuou a progredir depois que o boss foi morto. Claro.
com o objetivo de aumentar a quantidade de pontos de contribuição. Se tivessem sorte, eles seriam capazes de obter a peça oculta. Mas, entretanto, houve um problema. Alguém decidiu perguntar: operadora, qual é o meu nível de contribuição? 1 a 1. As pessoas verificaram sua contribuição e perceberam que era muito baixa. Cerca de 8 a 10%. A razão era óbvia. Foi porque o deus dos arcos tomou a maior parte como um leão. Tanaba também teve uma pequena porcentagem de menos de 10. Mas ele não se importou. Ele aceitou isso como a parcela justa proporcional à sua habilidade. Então ele não conseguiu prever que vários caçadores infelizes concordariam com o trollar. Enquanto o grupo estava caçando os cães do inferno juntos, ele notou que as flechas do deus dos arcos haviam parado. Então ele se virou para verificar. Atrás, 4 caçadores atacaram o deus dos arcos ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Tanaba tentou fazê-los parar. Mas era inútil. 4 caçadores estavam trolando. Não estava claro quando eles falaram. Mas eles estavam trabalhando juntos contra o deus dos arcos. 4 trolls foram marcados simultaneamente. Tanaba saltou proativamente na luta para proteger o deus dos arcos. Então, tornou-se 4 contra 2. O inimigo ainda era o dobro do número. Mas porque o tanque e o deus dos arcos sinergizaram bem, eles conseguiram fazer uma boa luta. O problema era que 3 dos outros caçadores que estavam assistindo se juntaram ao lado dos trolls. Então, o mago vermelho que havia disparado feitiços ao lado do deus dos arcos se juntou do lado de Tanaba. Mas ainda era 7 a 3. Tanaba lutou ferozmente. Mas o mago vermelho acabou por ser morto. Um dos inimigos finalmente foi derrotado e morto por uma flecha. Mas ainda era 6 para 2. Tanaba estava em perigo de ser morto por escolher proteger um indivíduo talentoso de caçadores invejosos e gananciosos. Ou seja, até momentos atrás, 6 trolls ao mesmo tempo. Eu tirei a sorte grande. Alguém apareceu de repente no meio da luta. Um mediador empunhando uma espada em cada mão apareceu, surpreendendo todos os presentes. É um monstro? Ou um boss oculto? Mas não importava o que ou quem ele era. No meio da grande batalha, ele era um inimigo ou um aliado? Um dos trolls gritou para o mediador: quem é você? Você também quer morrer? O mediador começou a balançar sua espada sem responder quando confrontado. E uma vez que a luta começou, Tanaba não pôde deixar de se surpreender ainda mais. Ele era incrivelmente habilidoso. Deus dos arcos que poderia pousar cada flecha era incrível. Mas sua habilidade estava em um nível completamente diferente. Ele começou a lutar com 6 trolls sozinhos. O Deus dos arcos o apoiou também com tiros de suporte. Assim, 3 dos 6 trolls foram mortos em segundos. Os trolls que viram isso. Misericórdia! Começaram a fugir. Eles voltaram para a caverna principal de Shalgal. O mediador perseguiu-os sem dizer uma palavra. Mas o deus dos arcos foi ainda mais rápido que ele. Piu-piu!
As flechas voaram e pousaram no calcanhar de 2 dos caçadores. Piu-piu. Seguido por flechas que perfuraram seus corações e cabeça. Isso irritou o mediador. Ei! Deus dos arcos! Pare! Eu vou matá-los! Eu vou! Tanaba não conseguiu entendê-lo. Apenas que ele expressou o desejo de matá-los com as próprias mãos. E o Deus dos arcos? E ficou surpreso. Ele abaixou seu arco. O mediador se virou para o último troll e... Congelamento! Congelou no lugar e cortou a cabeça dos 10 caçadores. Apenas Tanaba e o Deus dos arcos permaneceram vivos. Tanaba não podia deixar de se sentir tenso quando o mediador caminhou em direção a eles. Ele não sabia quem era. Mas era possível que o mediador fosse hostil contra todos. Ele se voltou para o Deus dos arcos e disse: Ei! Não devermos correr dele? Mas o Deus dos arcos sacudiu a cabeça. Não. Aquele homem. Ele não é um homem ruim. Tanaba não sabia com que evidência ele dizia. Mas Tanaba não podia relaxar. Não muitos. Nem mesmo os vilões. Podiam balançar indiscriminadamente espadas em alguém que acabasse de encontrar. Mas o mediador, sem hesitação e habilidosamente, os eliminou. Então Tanaba achou difícil confiar nele. Ele segurou 2 espadas pingando sangue e usava um crânio flamejante sobre sua cabeça. Tanaba tinha visto muitos caçadores estranhos enquanto os capítulos progrediam. Mas esse homem parecia particularmente longe do normal. O mediador passou de cadáver a cadáver para pegar itens caídos. Após inspeções mais próximas, ele estava pegando cópias de armaduras e equipamentos que os caçadores mortos usavam. Como se ele fosse uma espécie de catador pegando coisas de cadáveres. Eu pensei que era impossível tirar itens de outras pessoas. Enquanto Tanaba estava pensando, o mediador terminou de pegar os itens e disse: Que triste. Havia 6. Mas eu só pude matar 4 deles. Ele murmurou para si mesmo enquanto caminhava em direção a Tanaba e ao Deus dos arcos. Para eles. Ele perguntou: Ei! Vocês 2 estão bem? Tanaba assentiu. Mas o Deus dos arcos disse: Já faz algum tempo. O mediador inclinou a cabeça e respondeu: O quê? Você me conhece? Tanaba também olhou para o Deus dos arcos. Ele estava curioso sobre como eles podiam se conhecer. Mas então, quando o Deus dos arcos ergueu as mãos para tocar seu pescoço, ele afastou a pele. E, sob a pele escura e áspera, ele viu exatamente o oposto. Pele branca sem defeitos. Tanaba não pôde deixar de ficar atordoado. Quando o Deus dos arcos levantou a pele do seu rosto, sem a máscara dele, o corpo inteiro começou a se transformar. Aquele que parecia um homem do Oriente Médio muito peludo agora se transformou em uma mulher asiática com um elegante cabelo liso. Enquanto Tanaba estava olhando de boca aberta, ele podia ouvir a voz do mediador por trás. Certamente já faz algum tempo. Senhorita. Seren. Sung Jin olhou para Seren sem máscara. Cabelos longos e retos. Pele branca.
nariz alto e lábios brilhantes. Ela ainda se orgulhava de uma aparência elegante e bela. A única coisa que mudou foi o título de Deus dos Arcos acima de sua cabeça e alguns equipamentos. E mesmo a maioria deles foram atualizados desde a última vez. Mas, em seguida, Besgoro não pode conter seu hábito. Oh! É uma bela mulher asiática dessa vez. Ela tem seios menores do que a outra senhorita. Mas ainda é fantástica. Ei, Kay. Desde quando você... Sung Jin tirou o Besgoro enquanto dizia. Parece que você esteve bem. Serin. Você também. Kay. Seu olhar continha um olhar de fascínio. Ela o tratou friamente a última vez que se encontraram. Mas dessa vez ela agiu muito mais amigável com ele. Sung Jin pensou enquanto olhava para ela. Eu pensei que acabaríamos por nos encontrar. Mas foi muito mais rápido do que eu esperava. Provavelmente. É devido a viajar através das dimensões. Mas, ainda assim, um destino estranho nos liga. Mesmo para Sung Jin que poderia viajar entre as dimensões. O número máximo que ele poderia encontrar era limitado a 49 pessoas por rodada. No que diz respeito às probabilidades, houve uma chance muito pequena para eles se encontrarem um com o outro. Mas eles conseguiram se encontrar de novo contra todas as probabilidades. Sung Jin olhou para os cadáveres e disse: Eu acho que sua sorte com companheiros ainda é ruim. Ela sorriu com suas palavras e disse: Bem, há trolls aqui e ali. Mais importante. Ela ergueu a máscara dela. Obrigado por você me contar sobre isso. Eu não tive que passar por aquilo novamente. Ninguém parecia interessado demais em um homem barbudo. Sung Jin sorriu para as palavras dela. Ela escolheu uma máscara excelente para si mesma. Ela perguntou a Sung Jin então. Como você chegou aqui? Você não estava aqui quando começamos. Certo? Essa foi a pergunta principal que a maioria das pessoas perguntou. Se fosse outra pessoa a fazer a pergunta, Sung Jin teria encontrado uma desculpa adequada para evitar o problema. Mas Sung Jin decidiu lhe dizer a verdade. Mas o homem do Sudeste Asiático, ao lado deles, incomodou Sung Jin. Sung Jin olhou para ele. O fato de ele estar do outro lado dos trolls provavelmente significava que ele era um bom homem. Mas Sung Jin não podia dizer seus segredos para alguém que não conhecia. Desculpe. Mas você pode nos deixar a sós um pouco? A pedido de Sung Jin. Ele se afastou obedientemente. Uma vez que ele estava fora do alcance para ouvir. Sung Jin disse a ela. Há um item para encontrar trolls. Então eu uso ele para rastrear e matar trolls que aparecem em outras dimensões. Ah! Sung Jin apontou para o título acima de sua cabeça. Eu obtive o título de mediador naquela rodada. Estou a dar um bom uso a ele. Ah! É por isso que você estava gritando que queria matá-los? Sim. Se fosse outra pessoa, eu não teria parado de disparar as flechas. Porque eu também tenho mediador. Agora que ele viu. Havia itens caídos em torno dos cadáveres finalizados por flechas. Ela deve ter obtido o título de mediador também. Mas então ouviu uma voz familiar.
Então eu parei. Ah, entendo. Então você estava. Obrigado. Sung Jin expressou sua gratidão. Ela também teve mediador. Mas tinha cedido os trolls por causa de Sung Jin. Não. Eu sou a única que agradece. Lidar com 6 de uma vez teria sido difícil para mim. Estou feliz se você pensa assim. Você me salvou 2 vezes já. Eu não sei como pagá-lo. Sua voz se apagou quando ela falou. Sung Jin tirou a água sagrada do batismo do seu bolso. Por sorte. Ele teve mais uma. Graças à obtenção de uma moeda branca de Franz. Não há necessidade de reembolsar. Por favor. Deixe-me usar isso. Ela inclinou a cabeça. Desculpe. Sung Jin sacudiu ligeiramente a garrafa enquanto a levantava. A água sagrada espirrou na garrafa de vidro. Esse é um item que concede 10% dos meus atributos como um buff. Além disso, nos permite nos encontrar de novo. Quando você precisar de mim. Ela respondeu de volta para ele. Nós podemos nos encontrar se eu precisar de você? Sim. O que você? Seren parecia profundamente confusa. O que era esperado? A capacidade dessa água sagrada era algo fora do limite do senso comum do sistema de raios. Isso é. Sung Jin estava prestes a explicar. Mas se deteve. Seria mais fácil ver isso. Então Sung Jin decidiu ignorar a explicação e seguir diretamente para o batismo. Provavelmente aceitaria isso sem qualquer explicação. Mantenha-se parada. A seu pedido. Ela calmamente ficou parada. Sung Jin abriu a garrafa de vidro e derramou o líquido sobre ela. Batismo. A luz explodiu de sua figura. Já era a terceira vez que via. Mas ainda era uma visão estranha. Poucos segundos depois, a luz desapareceu. E a operadora deu um anúncio. Você foi escolhida por alguém. Título concedido. O escolhido, receba 20% dos atributos do escolhedor como bônus. Uma vez por dia. Você pode invocar o escolhedor com sua permissão. Ficou atordoada com as explicações da operadora. Bônus de 20%? Sim. Por favor. Verifique. Operadora. Meu status. Por favor. Ela abriu a tela de status e verificou seus atributos. E ficou atordoada novamente. Eu nem mesmo equipei ainda. Então isso é 10% dos seus atributos? Sim. Bem. Sim. Ela olhou para frente e para trás entre a tela e o rosto de Sung Jin. Parecia que ela tinha dificuldade em acreditar em seus olhos. Sung Jin coçou a parte de trás de sua cabeça quando ele disse. Bem. Você provavelmente pode adivinhar. Mas é um bom título. Veja se vale a pena equipá-lo. Mais importante ainda. A próxima parte é a chave. Você pode pedir que o escolhedor apareça ao seu lado uma vez por dia. Ela engoliu em tom audível. Entendo. Como sugere? Você pode me invocar uma vez. Durante a raid.
Ou uma vez que a raid acabe. Como você não pode mudar seu título no meio da raid? Tente me invocar depois da raid acabar. Essa noite. Depois de... Sung Jin pensou por um momento. Ele prometeu encontrar Franz às 6 da tarde. 5 da tarde. Por favor, me chame. Nos encontraremos e conversamos então. Então. Tudo que tenho a fazer é dizer o seu nome? Sim. Se você pedir à operadora. Mas quando Sung Jin estava prestes a explicar, ele de repente foi interrompido. O escolhido solicitou. O cubo de Sung Jin de repente falou. Ele se virou para olhar o cubo. É Franz? Que momento! Mas a imagem exibida na tela acima do cubo não era Franz. Mais nada. A imagem de nada falou com ele. Ei! Senhor! Peitos! Você disse para chamá-lo quando estiver com problemas? Eu estou com problemas. Sung Jin ficou chocado ao vê-la. Atrás dela. Sung Jin podia ver o ataque de sopro de Shao Gao, enchendo a tela. Se ela estava dizendo que ela estava em perigo, então ela estava realmente em perigo. Não posso perdê-la. Você aceita o pedido? 10. 9. A contagem regressiva da operadora começou. Sung Jin disse rapidamente a Seren. Alguém está pedindo a minha ajuda. Eu tenho que ir. Seren assentiu hesitantemente. Sim. Eu vi. Ela também conseguiu ver a imagem de nada aparecendo do cubo também. Mas... Senhor. Peitos. O rosto de Sung Jin corou com um vermelho brilhante. 8. 7. 6. Mas não havia tempo para esclarecer o mal-entendido agora. O temporizador estava contando. Não há tempo para explicar. Por favor, me chame às 5 da tarde. Entendeu? Sim. Eu entendi. 5. 4. 3. Finalmente. Sung Jin apontou para a direção da cascata de lava longe e disse a ela. A peça oculta está atrás da cascata de lava naquela direção. Você pode entrar no local após congelar a lava. Procure a peça oculta. E finalmente, ele disse à operadora. Vou aceitar. Invocar. Pedido de teletransporte aceito. E depois do breve encontro, Sung Jin desapareceu do local. Uma vez que Sung Jin se foi, Seren continuou a olhar para o local onde ele desapareceu. Então ela disse em uma voz baixa. Apenas o quê? O mestre caçador que apareceu de repente com o título de mediador balançando suas espadas. Correu para coletar itens caídos. Realizou um estranho batismo do nada e desapareceu antes que ela pudesse compreender. Havia tantas coisas que eu queria perguntar sobre o nosso segundo encontro. Ela pensou enquanto caminhava sobre os cadáveres para coletar os objetos dropados dos Trolls. Tanaba aproximou-se dela e perguntou. É alguém que você conheceu? Ela respondeu. Sim. Ele é alguém que conheci quando? Em uma raid passada. Entendo. Ele era um monstro. Sim. Bem. Acho. Ele provavelmente é o caçador mais forte. É assim mesmo?
Bem, uma vez que vi a maneira como ele segurou suas espadas antes, acho que posso acreditar nisso. Qual o nome dele? Kay. Kay. Kay você diz? Que nome simples. É esse o seu verdadeiro nome? Com sua pergunta, ela finalmente se lembrou. Ele prometeu que ele me contaria seu nome se nos encontrássemos novamente. Por causa de quão repentina foi o encontro e a separação, ela não teve chance de perguntar. Ele disse para chamá-lo às 5. Ela perguntou à operadora. Operadora. Tempo restante? 1h38. Então, uma vez que a raid acabou, ela chegaria ao mercado negro por volta das 2 a 3 da tarde. Em outras palavras, havia aproximadamente 4 a 5 horas até que ela pudesse vê-lo novamente. Vou me certificar de perguntar-lhe isso e aquilo quando nos encontrarmos. Ela disse a si mesma quando se virou para olhar a cascata de lava que Sung Jin indicou. Ela provavelmente poderia voar até lá. Ela se voltou para Tanaba e perguntou. Ei! Você é capaz de voar? Sim. Minhas botas têm um recurso de voo. Mesmo? Então vamos lá juntos. A peça oculta está localizada ali aparentemente. Peça oculta? Parece bom. Andar no ar. Seu item foi ativado e ele conseguiu subir no ar como se estivesse subindo uma escada. Seren revirou sua capa enquanto dizia. Sylphid, deixe-me voar. Os ventos começaram a soprar, ondulando contra a capa. Logo seu corpo flutuou no ar. A capa que ela usava era uma capa das fadas. Voar foi apenas uma das suas características. Foi capaz de usar o poder do vento para empurrar projéteis para fora do caminho. Ela voou para o céu e aproximou-se da cascata de lava. Ela estava feliz por poder ver Kay de novo. Mas o final foi estranhamente um pouco perturbador. Por quê? Seren perguntou a si mesma. Então ela se lembrou mais cedo. Ei! Senhor! Peitos! Você disse para chamá-lo quando estivesse com problemas? Eu estou com problemas. Ela lembrou o rosto da mulher que havia chamado Sung Jin. A mulher tinha características ocidentais e parecia extremamente sedutora. Então eu não fui a única que ele escolheu. Ela pensou enquanto ela voava acima da localização que dizia conter a peça oculta. Também. Senhor. Peitos. O que foi isso? Perguntas estranhas surgiram em sua cabeça. Uma a uma. Sung Jin foi teletransportado para outra dimensão, juntamente com uma luz brilhante. Ele tentou procurar por nada assim que ele chegou. Mas ele não teve a chance de olhar em volta porque havia uma bola gigante de fogo vindo para ele de cima. E ele não tinha muitas ferramentas à sua disposição. Era tarde demais para recitar algo. E Artêmio estava quebrada. Sung Jin foi forçado a recorrer à sua última linha de defesa, lançando seu manto congelado sobre ele e gritando: solidificar! Logo em seguida, bum! A bola de fogo explodiu. Graças a lançar seu feitiço a tempo, Sung Jin foi capaz de suportar o ataque sem ser surpreendido.
Mas ele teve que enfrentar a explosão de fogo resultante. Ugh! Os cabelos de Sung Jin se enrolaram. E sua pele ficou ligeiramente queimada. Mas, felizmente, Sung Jin usava a armadura de escamas de dragão vermelho, provavelmente feita com as próprias escamas de Shao Gao. Ao contrário de outras partes do seu corpo. As peças protegidas pela armadura de escamas tinham sido principalmente protegidas das chamas. Isso é realmente útil. Sung Jin pensou para si mesmo enquanto olhava. A primeira coisa que ele notou foi Shao Gao correndo desenfreado. Voando pela caverna. Ele estava tirando bolas de fogo tão grandes quanto seus punhos enquanto ele voava. Sung Jin olhou em volta para os outros caçadores e gemeu. Ugh! Ele viu vários cadáveres rasgados ao meio. Outras formados em cinzas. Apenas 5 caçadores ainda estavam vivos. Como ela havia dito. Eles estavam com problemas. Sung Jin verificou Shao Gao novamente. Shao Gao estava lentamente voltando para o chão. Mas Sung Jin não conseguiu ver nenhuma ferida maior em seu corpo. O grupo não conseguiu causar com nenhum dano significativo apesar do sacrifício da metade dos seus membros. Uau! Eu preciso me concentrar. Dessa vez é realmente perigoso. Sung Jin pensou enquanto se preparava para lutar contra Shao Gao mais uma vez. Mas desta vez, sangue vingado e luz espectral pareciam machucar mais do que antes. Apesar de não ter conseguido nenhum golpe certeiro. Shao Gao gritou com dor cada vez que suas espadas entraram em contato com suas escamas. Ah! Certo! Eu consegui isso! Sung Jin apenas lembrou que ele ganhou o título Matador de Dragões. Embora ele não tenha recebido o aumento de 4 vezes devido ao fato de não ter o título equipado. Ainda lhe concedeu o dobro do dano em comparação com a última vez que ele lutou contra Shao Gao. Nada usou sua magia negra de assinatura para dar apoio a Sung Jin. Músculos tensos. Ossos frágeis. Fraqueza. Ela perturbou o dragão. Os outros caçadores ficaram muito atordoados com a aparição de Sung Jin. Mas eles começaram a se juntar a Sung Jin na ofensiva. Sung Jin conseguiu derrotar Shao Gao mais uma vez com a ajuda deles. Kraguagar. Shao Gao soltou um grito mortal quando ele desabou no chão. Vá! Nós conseguimos! Enquanto os outros caçadores estavam comemorando sua vitória. Sung Jin se inclinou contra o dragão caído e... Véu! Deixou um suspiro profundo. Foi uma luta difícil. Porque ele tinha usado todos os seus recarregamentos em seus itens principais. Ele não tinha ajuda de seus itens dessa vez. Se não fosse por seu título de matador de dragões, ele poderia ter tido que colocar sua vida em jogo para acabar com o dragão. Nada se aproximou do Sung Jin descansando. Ela primeiro expressou sua gratidão. Obrigado. Todos os nossos tanques foram queimados até a morte. Então estávamos em um aperto. Mas você nos salvou. Sung Jin acenou com as mãos e disse. Ah! Não há problema. Em vez de peitos. Oh, ótimo como sempre. Sung Jin removeu o besgoro mais uma vez e respirou profundamente antes de responder. Você percebeu que tudo era um mal-entendido? Para sua pergunta. Levantou as duas mãos e disse.
Bem, sim. Você continuou tentando me ajudar. Eu acho que tive uma ideia errada sobre você. Sung Jin assentiu sem se levantar do seu lugar. Isso é realmente ótimo. Naquele tempo, não havia tempo suficiente. Não tive escolha. Eu pensei nisso na noite passada. Percebi. Você provavelmente teve seus motivos. Sung Jin terminou a pausa e levantou-se e disse: Bem. Então. Vou indo. Indo? Para onde? Eu tenho que visitar outras dimensões também. Nada respondeu suas palavras. Outras dimensões? Agora mesmo? Sung Jin tinha um total de 5 mármores do buscador de trolls. Mas ele passou muito tempo aqui. A maior parte do trollamento ocorreria logo após a derrota de Xiao Gao dentro de sua câmara principal. Para que ele possa reduzir o tempo necessário para encontrar trolls em cada assalto simplesmente começando na câmara. Mas não havia garantia com o sistema de raids. Se o trollamento ocorreu no meio do labirinto, ele poderia ter que investir muito tempo procurando no mapa por eles. Bem, eu quero dar uma explicação melhor. Mas eu também não tenho tempo dessa vez. Mas uma vez que você pode pedir minha invocação uma vez por dia, você pode esperar até a próxima vez que estiver em perigo. Se não... Sung Jin fez uma pausa para pensar. Ele teve compromissos às 5 e 6 da tarde. 7 da tarde. Se quiser, me chame às 7 da tarde. 7. Entendi. Sung Jin ficou de frente para os outros 4 caçadores e disse: Se são apenas 5. A caça pode ser um pouco perigosa. Ela levantou seu cajado em seu comentário. Era o cajado do Cérbero do mago louco Lenin. Monstros normais são fáceis de lidar com apenas 5. Desde que eu estou aqui. Sung Jin olhou para ela. Então. A peça oculta está atrás da cascata de lava por ali. Colete A primeiro. A peça oculta está entre os tesouros do dragão. Sung Jin lembrou-se de algo enquanto falava. Ah. E não desafie o boss oculto se puder. Bem. A maioria das pessoas nem irá querer tentar de qualquer maneira. Mas... Entendido. Uma vez que terminou a conversa, ele usou a mármore do buscador de trolls mais uma vez. Foi um encontro repentino e inesperado. Mas ele ficou feliz que o mal-entendido foi de alguma forma resolvido. Sung Jin já havia obtido 3 aliados confiáveis e leais. Sung Jin usou a mármore do buscador de trolls para caçar trolls em outros reinos. Como a raid era composta por 10 caçadores, a escala da batalha era bastante grande. Ou esmagadoramente unilateral. O segundo teletransporte levou a um lugar onde os caçadores estavam lutando um 3 contra 3. Sung Jin, que chegou na cena, conseguiu matar 2 dos 3 caçadores e coletar seus itens. O terceiro lugar que ele chegou teve 2 sobreviventes duelando para monopolizar os pontos. Os homens se atacaram mutuamente. E ambos entraram em estado troll. Eles estavam lutando com suas vidas em jogo. Mas o vencedor, no final, foi Sung Jin de outra dimensão. Quando Sung Jin separou os 2 lutadores,
Eles o viram como um inimigo. Devido à aparição de um inimigo inesperado, os caçadores haviam concordado com uma trégua temporária. Mas não eram compatíveis com Sung Jin. Sung Jin matou os dois e recolheu seus itens. A quarta dimensão teve apenas um troll restante. Ele não sabia o que aconteceu nesse reino. Mas ele matou o troll sozinho e pegou seus itens. Sung Jin pediu à operadora na quarta raid. Operadora. Tempo restante? 28 minutos e 32 segundos restantes. Sung Jin passou 2 horas sem parar correndo, matando e se teletransportando. Véu. Tão ocupados. Sung Jin estava exausto. Mas, ainda assim, ele abriu caminho para o cadáver do dragão vermelho para usar a última mármore. Esse é o último. E depois acabou. Finalmente. Ele disse. Perseguição da justiça. Um pilar de luz apareceu e envolveu Sung Jin. Uma vez que Sung Jin foi teletransportado, ele tentou procurar novamente os outros caçadores. Mas, em vez disso, ele estava de frente para Shao Gao, que estava dormindo em cima de suas mãos. Sung Jin olhou de novo e deu um passo para trás. Ele não estava perto o suficiente para acordar o dragão ainda. E o dragão continuou a dormir. Sung Jin pensou para si mesmo. O que está acontecendo? Como isso é possível? Espere. Os Trolls agiram antes mesmo de cuidarem do boss? Esse não foi um evento impossível. Trolls como Frade. Se ele morre, eu ajo. Se ele vive, não faço nada. Planejaram cuidadosamente como trollar. Enquanto outros estavam mais perto de... Você me irritou. Morta. Eles não pensaram em ganhos ou perdas e simplesmente agiram em impulsos emocionais. Claro que se isso acontecer antes da luta do boss, não é menos do que o suicídio. Eu pensei que algo assim poderia acontecer em uma rara ocasião. Mas ainda era chocante experimentá-lo de forma real. Então, onde estão eles? Os caçadores sobreviventes? Sung Jin voltou cautelosamente para a entrada da caverna, tendo cuidado de não despertar Shao Gao, e começou sua busca. Mas ele não teve que procurar muito. Os caçadores restantes estavam amontoados juntos na esquina diante da caverna. Sung Jin rapidamente contou-os. 1, 2, 3, 4. 4 caçadores restaram. Eles desistiram até de tentarem atacar e sentaram-se no lugar. Sung Jin aproximou-se deles. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão sentados aqui? Eles ficaram chocados ao ver Sung Jin. E? O que? Mediador? Você não estava aqui no começo. Sung Jin não respondeu, mas lançou sua própria pergunta. Não se preocupem comigo. Mas o que aconteceu? O que todos vocês estão fazendo aqui? Os 4 caçadores sem palavras olhavam para o chão. Finalmente, um dos caçadores deixou escapar um suspiro. Sung Jin podia ver o desespero em seus rostos. Mesmo que Sung Jin se sentisse intimidado ao encarcerar o dragão com todos os 10 membros do seu grupo. Mas os restantes membros desse grupo eram apenas 4. Nem metade da quantidade original de caçadores. Sentiram-se sem esperança. Ele sabia sem dúvida
Eles morreriam se desafiassem o dragão. Ou se eles simplesmente esperassem acabar o tempo. Seu fim seria o mesmo. Sung Jin perguntou a eles. Um troll apareceu aqui, certo? E é por isso que o número encolheu tanto? Então, onde ele está? Um dos caçadores respondeu. Troll? Sim. Havia um. Ele morreu por nossas mãos. Ele gesticulou com o queixo. Havia um cadáver de outro caçador não muito longe. Enquanto Sung Jin estava sendo invocado, os outros caçadores devem ter acabado com ele. Sung Jin perguntou a ele. Então, por que ele acabou trolando? Mais uma vez. Os caçadores ficaram mudos em sua pergunta. Sung Jin ficou impaciente e balançou a espada no ar antes de dizer. Me respondam. Se vocês me derem uma boa resposta, vou salvar todos vocês. 2 dos 4 caçadores olharam para Sung Jin. O que você quer dizer? Eu não sei quem você é. Mas você acha que pode matar esse dragão? Sung Jin olhou para eles antes de decidir mentir. Eu sou alguém que aparece diante daqueles que perdem a vontade de continuar. Um ajudante. Ajudante? Agora todos estavam olhando para ele. Sim, ajudante. Vocês estavam pensando que acabou para vocês. Certo? E é por isso que vocês estavam sentados aqui. Certo? Todos ficaram em silêncio novamente com suas palavras. Mas a razão por trás do silêncio era diferente. Dessa vez, o silêncio era porque Sung Jin estava certo. Sung Jin balançou as espadas mais uma vez e disse. Vou fazer-lhes mais uma pergunta. Há outros trolls? Se vocês responderem, vou matar o dragão por vocês. Ninguém respondeu a ele. Dizendo, eu vou matar o dragão por vocês. Não deve ter sido possível em seus olhos. Sung Jin olhou ao redor. Felizmente, havia um cadáver, bem mais perto de uma pilha de escombros, de golem de magma nas proximidades. Sung Jin puxou o lua espectral e caminhou até ele. Então, ele escolheu um local adequado antes de balançar a espada. O corpo do golem de magma foi cortado como uma faca quente através da manteiga. Clank! Ao mesmo tempo, os caçadores abriram suas bocas. Clank! Grandemente. Sung Jin balançou a espada e apontou para a armadura de escamas para dizer. Já matei esse dragão 2 vezes agora. Essa armadura que estou vestindo é uma prova disso. Então, eu pergunto mais uma vez. Onde estão os trolls? Então alguém respondeu. Mais cedo quando estávamos matando os monstros. Alguém errou seu alvo com uma flecha. E um demi-humano dragão veio correndo em nossa direção. Tivemos que enfrentar 2 demi-humanos dragão de uma só vez. Enquanto isso, 3 caçadores morreram em combate. Enquanto os outros discutiam e passavam a culpa, outros 3 morreram. Sim. Houve um troll mais cedo. Mas há apenas 4 de nós restantes agora. Mesmo? Sung Jin franziu a testa. Ele tinha vindo com o objetivo de caçar trolls. Mas não havia trolls. Bem, eu esperava que isso acontecesse em algum momento. Aia! A motivação de Sung Jin caiu.
Então ele se sentou na frente dos outros. Certamente. Algumas raids eram mais difíceis do que as outras. Mas essa raid parecia especialmente longa. Cuidar do dragão. Encontrar a peça oculta. Ser testado pela mãe do dragão. Encontrar-se com Seren durante a caça aos Trolls e matar o dragão pela segunda vez. Tantas coisas aconteceram. Os caçadores pareciam nervosos quando Sung Jin continuou sentado no lugar. Então... Você realmente vai matá-lo para nós? Esse dragão? Sung Jin olhou para eles. Eles eram pessoas lamentáveis. Qualquer pessoa menos qualificada do que os 10 sobreviventes finais anteriores achariam quase impossível matar esse dragão com apenas 4 membros. Se Sung Jin optou por não ajudá-los, eles foram garantidos para ir ao purgatório. Mas também não houve nenhum benefício real para Sung Jin ajudá-los. Eu prometi. Mas não era fácil enfrentar aquele dragão. Mesmo para ele. E ele teria que lutar sem a ajuda de Caim ou Soldamir. Se ele não tivesse sorte, também poderia se tornar bastante perigoso. Sung Jin não pôde evitar reconsiderar seriamente. O que devo fazer? Inicialmente, eles iriam morrer. Eu deveria apenas deixá-los morrer? Desafiar o dragão exigiria que Sung Jin colocasse sua vida em jogo. Mas, em troca, não havia nada a ganhar. Um dos caçadores pareceu perceber o que Sung Jin estava pensando e começou a implorar. Por favor, nos salve. Uma vez que um caçador começou a implorar, os outros se juntaram. Por favor, Sr. Ajudante, nos salve. Sung Jin coçou a parte de trás da cabeça. Ele não podia dizer não depois de ouvir o seu sincero pedido. Mas seu desespero lembrou-o de algo. Sung Jin olhou para o anel do Senhor da Guerra. Se eles voluntariamente e conscientemente beijarem o anel, eu posso obter uma moeda branca. Eles estavam enfrentando uma morte iminente. Não havia uma única pessoa que recusasse o anel se fosse salvar sua vida. Ah! Bem, uma promessa é uma promessa. Mas vocês também devem prometer. Ok. Beijar meu anel antes de eu ir para lutar com ele. Basta saber que vocês terão uma penalidade permanente de 10% para recompensas de moedas negras em cada raid. O que vocês vão fazer? Os caçadores não hesitaram em assentir. Eu vou fazer isso. Eu também vou fazer. Eles vieram um por um para beijar o anel de Sung Jin. Você receberá uma penalidade de 10% para todas as recompensas futuras de moedas. A operadora os advertiu. Mas eles não observaram suas palavras. Perder 10% mais tarde foi extremamente preferível ao invés de morrer agora. Graças aos caçadores, Sung Jin obteve 4 moedas brancas adicionais. Perfeito! Isso pode realmente ser um resultado melhor do que se eu tivesse matado 4 Trolls em vez disso. Sung Jin pensou enquanto se preparava para cuidar do dragão mais uma vez. Ele atribuiu primeiro os 23.880 pontos de atributos que obteve anteriormente. Ele havia dito a si mesmo que imediatamente aplicaria os pontos para que levassem a aumentar o bônus de nada e frames recebidos do título, o escolhido. Mas ele havia se esquecido devido ao fato de estar com Seren. Operadora. Aplique 5.000 para a força.
5.000 para destreza. 5.000 para resistência. 5.000 para poder mágico e 3.880 pontos para poder mental. E aplicado. E depois? Sung Jin tirou a estrela inominável. Renomeie. Para matador de dragões. E aplicado. O título de mestre caçador foi ótimo. Mas contra dragões. Esse título foi superior devido ao bônus de 4 vezes o dano. Sung Jin tirou as 2 espadas e respirou fundo. E então ele lembrou outro item. Aí ó, Anel do Grande Sábio. Sung Jin levantou. Aprimoramento mágico. Devo experimentar agora? O aprimoramento mágico aumentou seu poder mágico em 5 vezes por 30 segundos. Sung Jin prometeu tentar depois de discutir com Soldamir. Mas experimentar não pareceu uma má ideia. Mas se o consumo de mana pular por 5 vezes, a despesa vai ser imensa. Sung Jin perguntou à operadora. Operadora, como está o meu status agora? Logo a tela de atributos de Sung Jin foi aberta. Título: Matador de Dragões. HP: 153.120. MP: 157.840. Força: 18.912, mais 2.837, igual a 21.749. Destreza: 19.593, mais 2.939, igual a 22.532. Resistência: 13.315, mais 1.997, igual a 15.312. Poder mágico: 11.119, mais 1.668, igual a 12.787. Poder mental: 13.725, mais 2.059, igual a 15.784. Pontos não atribuídos. Quando os caçadores viram a tela de atributos, suas bocas caíram mais uma vez. Eles pareciam ainda mais surpresos do que quando viram cortar o corpo do golem de magma. Sung Jin não se importou com eles. Ele rapidamente fez cálculos na cabeça dele. 5 vezes o poder mágico atual. Então, o poder mágico superaria os 60.000 e com tão alto valor de poder mágico, havia apenas um feitiço que ele poderia usar. O feitiço do segundo círculo congelamento. Bem, já que não havia mais nada que eu possa usar de qualquer jeito, acho que eu poderia tentar agora. Sung Jin terminou seus preparativos para a luta e caminhou em direção ao dragão. Os caçadores o viram sair quando perguntaram: então o que deveríamos fazer? Sung Jin olhou-os e disse: se vocês não estiverem em perigo, sintam-se livres para usar ataques à distância. Está bem. Sim. Sung Jin, mais uma vez, entrou na caverna de Xiaogao. O dragão dessa dimensão ainda estava dormindo. Ele preparou suas espadas, véu, e respirou profundamente antes de começar seu avanço em direção ao dragão. Ouvindo que alguém correr fez o dragão despertar. Ao ver Sung Jin, ele disse: O que é isso? Você? Como você obteve uma armadura feita das escamas dos meus irmãos? Na verdade são suas próprias escamas. Sung Jin pensou enquanto corria para o dragão. Bem, tanto faz.
Morra! Um meio adormecido Shao Gao não era muito ameaçador. Sua personalidade arrogante também fez seus ataques lentos, pelo menos em comparação com mais tarde, e o padrão de ataque foi simples. Mais importante ainda. Essa foi a quarta vez, uma vez antes do reinício. 3 vezes nessa rodada. Que eles lutaram. Um inimigo com quem agora estava familiarizado. Sung Jin já estava acostumado com os ataques de Shao Gao. Ele esquivou habilmente o ataque do dragão e balançou as lâminas. Mas... Ah! Os efeitos foram muito melhores do que ele esperava. Provavelmente. Porque o título Matador de Dragões foi o título mais eficaz para usar contra dragões. Depois de alguns ataques de sua lâmina, Shao Gao fugiu para atacar do ar. Eu vou queimar todos vocês! Sung Jin já sabia o que estava tentando fazer. Shao Gao estava preparando seu ataque de sopro. Aí ó! Devo testar agora? Sung Jin estendeu as mãos para Shao Gao e disse. Aprimoramento mágico. O anel em seu dedo de repente brilhou quando o material contido dentro começou a brilhar com luzes cegantes. Enquanto isso, Sung Jin começou a sentir uma mudança. Sua mente sentia como se estivesse se tornando enevoada. Mais concentrada. E, embora não fosse tocável, ele podia sentir uma tremenda quantidade de poder se estabelecendo dentro do seu corpo. Isso é, os efeitos do aprimoramento mágico? Sung Jin imediatamente seguiu gritando em direção a Shao Gao. Ligação de gelo. Congelamento. E uma quantidade inacreditável de frio deixou suas mãos. O magma endureceu instantaneamente no lugar. E Shao Gao, que foi atingido pela onda de ar frio, bateu algumas vezes mais antes de congelar e cair no chão. Bum! Sung Jin olhou para suas mãos que soltaram o frio. O que? O valor numérico foi aumentado 5 vezes. Mas os efeitos pareciam ser mais de 5 vezes mais poderosos. Shao Gao ficou surpreso igualmente. Então ele forçou seu queixo congelado a dizer. Você. HU. Mano. Como? Sung Jin decidiu acabar com ele agora. A metade inferior do dragão tinha solidificado completamente congelada no meio do ar antes. E ele não conseguiu se libertar. Sung Jin gritou quando correu até o dragão. Frenesi! A visão de Besgoro ficou vermelha. E as lâminas de Sung Jin começaram a se mover cada vez mais rápido. E só aumentaram. Shao Gao tentou desesperadamente escapar. Mas depois de ser atingido por um feitiço produzido pelo valor ridiculamente alto de poder mágico, ele não conseguiu suportar até mesmo para fazer qualquer resistência antes de morrer onde ele pousou. Dos outros cubos dos caçadores, Sung Jin ouviu. Parabéns. Boss. Dragão Vermelho Shao Gao foi concluído. Sung Jin que derrotou Shao Gao pela terceira vez. Véu. Solte um pequeno suspiro. Eu estou ficando bem forte, não estou? Ele sentiu isso mais claramente nessa rodada do que qualquer outra antes. A primeira vez que enfrentou Shao Gao, o dragão foi quase derrotado depois de uma luta difícil. Mas na terceira luta, ele havia derrotado o dragão sem que o dragão pudesse responder de forma alguma. O crescimento de atributos. Armadura de escamas de dragão e título de matador de dragões contribuíram muito.
Mas o mais memorável foi a eficácia do Aió, Anel do Grande Sábio. Já que acabou sozinho com um dragão com um feitiço de segundo círculo. Se só posso descobrir como usar isso efetivamente. Assim como Ariane disse. Pode ser suficiente para mudar seu destino. Sung Jin virou o anel no lugar. Ele queria ver o material flutuando por dentro. Mas os outros caçadores vieram correndo para ele, abraçando e gritando: Obrigado! Estamos salvos graças a você. Matador de dragões! Você é meu salvador! Muito obrigado! Obrigado! Sung Jin ficou cercado como um treinador de beisebol vitorioso. Isso marcou o fim da longa e exaustiva exploração do covil do dragão.